Um homem foi morto hoje de madrugada em Abaeté. De acordo com a polícia, ele foi atingido por vários tiros. Vamos ver. Segundo a Polícia Militar, o corpo de Fábio de Jesus Laranjeira, de 37 anos, que estava de saída temporária do presídio, foi encontrado nesta estrada que liga a Galheiro, zona rural de Abaeté. Ao verificar lá, realmente o indivíduo tinha sido alvejado com diversos disparos de armas de fogo. Foi acionada a perícia. No local foi identificado como sendo Fábio de Jesus Laranjeira. É um indivíduo com diversas passagens criminais, envolvimento com o tráfico de drogas. Estamos envidando todos os esforços agora na identificação da autoria e prisão do autor. 37 anos apenas, né? Novo, mas já com envolvimento em vários crimes. E eu fico triste quando vejo uma situação como eu vi hoje, né? Eu quero aproveitar e fazer um agradecimento a toda a equipe do nosso jornal TV lá de Abaeté. E assim que eu soube, procurei o pessoal, a equipe do nosso jornal, @nossojornal.tv, na verdade, o arroba deles, né? A página deles no Instagram faz uma cobertura completa de Abaeté e toda a região. E eu pude ver na postagem, a gente observa os detalhes, comentários, né, sobre o assunto, e aí eu vejo uma mensagem de, aparentemente, um garoto de luto pelo pai e comentando na postagem, né, da equipe do nosso jornal.tv. E eu me coloco, às vezes, né, no lugar das pessoas, principalmente deste filho, como é que é esta situação toda. E isso vai de encontro a tudo aquilo que nós falamos aqui, das escolhas que são feitas, né, por nós, que muitas vezes elas são erradas e muitos não querem mudar o rumo, continuam na mesma. E uma hora ou outra é uma questão de tempo, geralmente pouco tempo, a conta chega. De uma forma ou de outra. Quem se envolve em criminalidade, quem se envolve com droga, quem se envolve com roubo, com estelionato, seja ele qual for, uma hora ou outra a coisa vai desandar. Mas aí a gente não pode fazer escolhas pelos outros. Mas eu me coloco, eu fico pensando, como é que vai ficar esse garoto? E a família? Porque tem gente que acha ou pensa, mas é bandido, não sei o quê. Eu não sei, não vou entrar no mérito dessa questão em relação a este rapaz, mas aquela pessoa que está no mundo do crime, às vezes é uma escolha dela e não da família. É diferente. Quantas e quantas vezes que a gente conhece aí pessoas que estão, infelizmente, né, até aqui, ó, com coisa errada. Aí você vai ver o pai, você vai ver a mãe, família boníssima, não tem gente melhor. Mas aí tem uma ovelha lá que desgarrou e acaba levando o resto da família, não para o crime, mas deixa todo mundo doente. É mãe que não sabe o que fazer, é pai que não sabe o que fazer. É pai e mãe que vai corrigir e acaba sendo vítima do próprio filho ou de algum conhecido. Não tem mais respeito ao ser humano, não tem mais respeito aos pais. Foi-se o tempo, né? Foi-se o tempo. Cláudio, mas hoje os pais não podem mais educar como antigamente. De fato, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Mas o meu pai era do tipo do homem assim, que se ele olhasse para mim, eu sabia. Não faz, não. Não é isso, não é correto. Não precisava dele fazer nada. Bastava ele olhar. E a mesma coisa eu tento passar. Eu nunca encostei no dedo dos meus filhos. Nenhum deles. E não precisa. Vai dar certo? Espero que dê. Pode dar errado? Pode, infelizmente. Eu queria ter 100% certeza que não. Mas a gente tem que trabalhar, né, principalmente na educação dos nossos filhos, com o exemplo acima de tudo. E quando a gente vê alguém caminhando no crime, isso não é exemplo. A tal da referência, eu uso muito esse termo, e a referência pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o tio, pode ser o primo, pode ser o avô, aquela pessoa que está mais próxima. Se você convive com isso diariamente, seja com criminalidade, com droga, se você não tem uma boa formação, uma cabeça boa, aquilo acaba te engolindo. Porque você está vendo aquilo ali todo dia.
Tem gente que às vezes fala, ah, mas eu não gosto. Por exemplo, um exemplo que eles usam muito, ah, esse negócio de filme, de novela, de televisão, só fala disso, daquilo, isso aí influencia daqui, influencia dali. Não. Se você sabe separar, se você sabe discernir, né, o que é certo e o que é errado, o que é ficção, o que é realidade, porque há uma grande diferença, isso não te afeta. Mas a partir do momento que você convive com aquilo diariamente, tem filho que convive com isso. Tem filho que convive com o pai cortando droga, cheirando cocaína dentro de casa. Tem filho que convive com o pai fumando maconha. Tem filho que convive com o pai traficando drogas. E sabe disso. E sabe disso. Qual a probabilidade disso afetar essa criança ou adolescente? É óbvio que é bem maior do que uma outra pessoa em que o pai acorda cedo, que ele vai trabalhar, que ele vai para a labuta defender o seu pão de cada dia de forma honesta, de forma justa. Mesmo esse, infelizmente, ele pode ser afetado pelas drogas, ele pode ser, né, de certa forma, puxado pelo crime, porque às vezes quando o pai sai para trabalhar, o pai não tem muito controle do que acontece dentro de casa, mas quando o filho está vendo sempre aquele bom exemplo, é diferente, minha gente. Conforme eu sempre falo, não é receita de bolo, não é. Mas a probabilidade de dar errado quando você dá péssimos exemplos, ela é bem maior. Isso a gente está cansado de ver. Então vamos lá, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Acho que é importante a gente conversar com os nossos filhos, a gente tentar melhorar a nossa vida, aproveitar aquilo que a gente tem de melhor, acima de tudo, que é o quê? A vida. Poder acordar todos os dias, caminhar, cabeça erguida, né? Ver os nossos filhos crescerem. É isso que é legal.